Olá, uma ótima tarde para você. Hoje, TV já realiza um programa especial sobre o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, a principal porta de acesso às universidades do país. Nessa bancada, eu vou conversar com as professoras Suzana Vaz Húngaro, coordenadora de português do Colégio Bandeirantes, e com a professora Vera Lúcia Antunes, coordenadora pedagógica do Colégio Objetivo. Antes de mais nada, eu queria agradecer a gentileza da presença de vocês aqui. Bom, professoras, nós estamos há quase exatamente um mês das provas do Enem. No dia 5 é o dia das ciências humanas e das ciências da natureza, e no dia 6, linguagem, matemática e a temida redação. A primeira pergunta que eu queria fazer para vocês, e aproveito para lembrar que nós estamos ao vivo pelo Facebook, e você pode mandar a sua pergunta, a sua dúvida, nessa janela mesmo que você assiste ao programa. Ou também corre lá no Twitter usando a hashtag TVeja, eu estou monitorando por aqui e eu repasso as perguntas para as professoras. Como eu dizia, há um mês do Enem, como ainda se preparar? Para quem estudou pouco, onde focar, o que ainda dá para fazer, ainda dá para correr atrás. E até para quem estudou muito, para quem já não sabe mais se perdeu o próprio foco. Começar então com a professora Suzana. Boa tarde a todos. Nós temos aí na sua pergunta dois tipos de alunos, né? Então, aquele que se preparou bastante, né, e já estudou bastante, e aquele que você diz que talvez tenha estudado muito pouco e agora que resolveu acordar para um mês antes para estudar. O Enem, a primeira coisa que a gente tem que saber é que o Enem ele não trabalha especificamente com conteúdos, mas com habilidades e competências. O conteúdo ele é importante, obviamente, mas o mais importante são as habilidades e competências, porque elas que são avaliadas no Enem. Então, agora não adianta o aluno achar que ele vai dar conta de todo o conteúdo que ele perdeu, né? Então, conseguir estudar biologia, química, física, matemática, literatura, ele não vai dar conta disso. Então, o ideal é que ele pegue algumas provas do Enem, esse que estudou muito pouco, né? Que ele pegue algumas provas, veja mais ou menos as habilidades que se repetem. Em matemática dá para ele perceber alguma lógica ali de repetição de alguns conteúdos e se focar naquilo, né? Então ser bastante pragmático nesse último mês aí. O que já estudou bastante, agora ele tem bastante tranquilidade, ele tem domínio dos conteúdos. Então o que ele precisa fazer é também pegar esses últimos Enems, fazer e separar aquilo que ele erra mais e pedir ajuda de um professor. Então, para dizer, olha, eu não consegui, por quê? Como é que eu resolvo esse tipo de exercício? O que está sendo avaliado aqui? Qual a habilidade, qual a competência? Como é que eu faço para resolver essa questão? Então, um auxílio de um professor é sempre bom nesse momento. E é para ele também perceber onde é que estão as deficiências dele, para ele poder se aprofundar mais naquele determinado tema. Professora Vera Lúcia, orientação. Eu acho duas coisas aqui. Primeiro, que embora o conteúdo, por exemplo, na área de português, é uma área que não se abrange tanto conteúdo, né, como em áreas como física. As questões de física dos últimos anos do Enem foram difíceis, então eles têm que dominar esse conteúdo. E se, por exemplo, nós estamos há um mês, se ele ainda estiver tendo matéria normal lá na sua terceira série do ensino médio, evidentemente que ele tem que prestar atenção, porque uma daquelas coisas pode cair. Isso é verdade para a física, matemática. Olha a biologia. A biologia teve uma evolução muito grande nos últimos anos. E atualmente existem questões de biologia que pedem mesmo conhecimento. Fisiologia do corpo humano é uma coisa que caiu muito. Antigamente era meio ambiente que caía. Antigamente você pedia muito mais questões ambientais. Hoje não mais. Há um gráfico decrescente em termos de questões ambientais no Enem. No último ano, só 2 questões. Então, temos que perceber que caem questões com conteúdo e se ele ainda estiver tendo uma parte dessa no seu ensino médio, ele tem que concluir. Dá tempo dele concluir, dá tempo dele aprender.
veja, a história teve uma evolução incrível nos últimos anos. Você não tem mais uma prova de história do último Enem semelhante a 5 anos atrás. Não precisa ir no primeiro Enem. O primeiro Enem foi muito diferente. Você vai há 5 anos atrás. Olha a última prova de história. Tá? Então, realmente, e veja, nós temos que fazer a prova do ano passado, do ano retrasado, temos. Temos que refazer esta prova, é útil para este candidato refazer esta prova? Muito útil, importantíssimo ele refazer, mas ele tem que refazer pensando o seguinte, que a prova do Enem não pede obrigatoriamente o correto ou o errado. Aliás, é raríssimo pedir qual é a correta, qual é a errada, não existe isso. Tá? O que existe é você interpretar ali e saber o que eu posso solucionar nessa questão. O que eu posso nessa situação, tá, resolver. Então, são questões onde faz você pensar, tá? Onde faz você interpretar aquilo com muito cuidado. Então, são questões que vale a pena você refazer a prova do ano passado para você ver o modelo de questão que cai. Porque para você não ficar esperando aquela coisa tradicional do certo e errado. Podem ter todas as alternativas corretas. E, na verdade, não é, veja bem, isso que eles querem. Eles querem o que realmente preenche, qual é a problemática contida naquele texto, ou qual é a situação melhor que você tem aqui, tá? Então, você começa a perceber que você adquire facilidade com a prova do Enem, trabalhar com ela fazendo, para aprender isto, para calcular tempo. Tempo é fundamental. Quantas vezes vocês da mídia entrevistam alunos que acabaram de sair de uma prova e não deu tempo de acabar? Posso fazer aqui então uma pergunta? Claro. Para a senhora, essa pergunta é minha, mas aproveito para lembrar, participe, mande suas dúvidas aqui pela janela do Facebook ou usando a hashtag TVEJA pelo Twitter. Queria pegar o gancho aqui do que a senhora estava dizendo. Quando eu chego lá para fazer a prova, começo pelos testes ou vou direto para a redação? Bom, eu vou ser extremamente sincera. Depois quero ouvir também a opinião da professora Suzana. Isso. Eu acho que, por exemplo, esse é o segundo dia. Você já passou por um dia, você já passou pelo sábado, pelo dia das humanidades e das ciências da natureza. Você já tem noção como é que é a prova. O que vale mais para o vestibular que você pretende? Se você vai fazer um vestibular que a redação conta, então leve a sério essa redação. Agora, em geral, a grande maioria dos vestibulares pede só a parte de testes. A parte objetiva, né? Que são os testes. Então, se para você vale mais, vamos primeiro começar pelos testes. Claro que você deve fazer a redação, não deixe de fazer, porque você não sabe o teu amanhã. De repente você, já depois que fez a prova do Enem, você resolve se inscrever num vestibular onde a redação é necessária. Então, veja, você está ali para isso, garanta, tá, a sua situação, garanta a tua nota, teu futuro, não custa fazer a redação. Mesmo porque eles dão 1 hora a mais no domingo. Então, você tem as tradicionais 4 horas para fazer os 90 testes. E vamos lá, depois você tem 1 hora para ler o tema da redação, depois podemos falar um pouco sobre isso, a professora que é especialista em português. Com certeza falaremos sobre isso, porque já então chovem perguntas sobre esse vamos assunto. deixar isso depois para a redação. Mas, de qualquer maneira, deve fazer. Primeiro os testes, depois a redação, mas deve fazer a redação. Para a senhora. A mesma coisa. O que é interessante é que, como a professora disse, muitos alunos, eles fazem os testes, né, e acham que, por exemplo, no primeiro dia eles tiveram 4 horas para fazer a prova. No segundo dia eles têm 5 horas e aí acham que então eles devem usar 5 horas para os testes e deixam a redação em branco, né? Então, isso não se deve fazer de jeito nenhum. Então, é isso, calcular bem o tempo para fazer os testes e deixar 1 hora para a redação. E fazer a redação de qualquer forma, não de qualquer jeito, mas de qualquer forma. Porque ela pode valer e ela pode ser critério de desempate, inclusive em algumas seleções. Então, os candidatos têm mais ou menos a mesma nota. Como é que vai fazer para critério de desempate? É a redação. Então, precisa ser feita. Vamos aproveitar que nós pedimos para eles terem cuidado com da prova. Então, lembrar
que você tem que fazer os 90 testes mesmo, né? Então, se, por exemplo, você está fazendo a prova e um teste é muito difícil, existem testes difíceis. Não adianta a gente ter ilusão que já caiu em matemática coisas bem difíceis, já caiu em física, sabe? Então, não adianta falar que é tudo muito fácil, porque não é verdade, né? Então, eles têm fáceis, médios e difíceis. Então, se você depara com uma questão difícil, estou fazendo, não sei, marque, assinale, né? E vamos adiante. Depois que você chegar, depois dos 90 testes, você volta só naquelas que realmente você marcou, tá? Agora, por que eu não devo voltar em todas? Você pode fazer uma pesquisa, vocês no jornalismo, vocês têm feito ajudado muito esses alunos, né, esses candidatos do Enem, então vocês podem fazer até uma pesquisa. O aluno que retorna e que quer fazer as 90 de novo, ele acaba alterando respostas e daí ele erra. A primeira impressão, quando você lê, quando você raciocina, é aquilo, tua resposta. Em geral, quando você volta com pressa, já tenso, cansado, não é? Você, quando volta, você muda. Então, o ideal é fazer as que você vai tendo certeza vai fazendo. As que você não sabe, eu não sei, tá? Não vou perder mais tempo, não posso ficar 10 minutos numa questão. Vale tempo, né? Então, marque, assinale, e daí, quando você voltar, você já tem que mais ou menos aquilo ali já mais ou menos encaminhado. Fazer aquelas realmente que você, vou chutar, mas chute com uma certa lógica. Isso não é possível por isso não é possível por causa daquilo. Então, usar a tua cabeça, né? Você é capaz. Você já tem um ensino médio concluído, né? Então, vamos lá. Tudo bem, professoras, então vamos partir para... Não é exagero meu se eu disser que praticamente todos os comentários que fizeram aqui perguntas são: qual é o tema da redação desse ano? Qual é o tema da redação desse ano? É uma pergunta que ninguém tem bola de cristal. Porém, eu vou tentar aqui moldar a pergunta para vocês. O que é que esses candidatos devem ler? Onde é que eles devem buscar informações que indiquem a rota, os caminhos possíveis para onde a redação do Enem o tema da redação do Enem vai chegar? Professora Suzana. Então, é importante o aluno saber que todas as edições do Enem se pergunta algo sobre o Brasil. Então, não adianta ele ficar preocupado com questões exteriores, com política exterior, porque não, é Brasil, eleição dos Estados Unidos, não. É alguma coisa relacionada ao Brasil, né? Então, já restringe bastante o que pode ser tema da redação. Segundo, assim, eu até brinco, né? Quando me perguntam qual é o tema, eu falo, gente, se eu soubesse, ou eu sou uma pessoa que tenho informação privilegiada e isso está errado, né? Ou então eu guardaria para mim e não contaria para ninguém, né? Mas, assim, a gente tem que pensar nas coisas que têm acontecido nos últimos tempos, e não nos últimos tempos agora, porque a prova já está feita, né? Então, alguma coisa do primeiro semestre até mais ou menos julho, alguma coisa que tenha acontecido no Brasil. Eu costumo dar a dica, assim, que todos nós sabemos que, né, quando a gente ensina língua, inclusive para os alunos, que você pode pegar uma mesma notícia em 2 veículos de comunicação e essa notícia ter sido apresentada por 2 viés completamente diferentes. O que é o ideal? É que eles consigam ver, observar esses fatos. Então, por exemplo, a questão dos refugiados aqui no Brasil, por exemplo, a questão da democracia, não democracia, enfim, a importância do voto. Como é que isso foi debatido em um veículo e em outro veículo? E pensar sobre isso, não só reproduzir. Então, por exemplo, esse veículo me falou isso, nesse veículo tem isso. E o que eu penso? Qual dos 2 me convence mais e por que me convence mais? Por quê? Porque na redação há 5 critérios de avaliação, sendo que 2 deles estão relacionados à argumentação. Então, é imprescindível que o aluno se posicione e que ele argumente. Então, para ele argumentar, ele tem que ter pensado sobre aquilo, ele tem que saber defender o seu ponto de vista, ele tem que ter argumentos consistentes para isso, lógica. Então, e para ele saber fazer isso, ele precisa ter consistência de informação.
Além disso, né, é importante saber que tem um critério, um último critério, que é um critério que o aluno tem que apresentar uma proposta de intervenção, de solução, de minimização do problema. Então, necessariamente vai ser um tema em que ele vai ter que colocar, vai ter que propor uma solução. Então, é um problema que precisa ser solucionado, não é simplesmente algo para expor o ponto de vista. O aluno vai ter que expor o seu ponto de vista, argumentar a favor desse ponto de vista e, por fim, ou no meio da redação, em algum momento, propor uma solução para esse problema. O que também demanda desse aluno uma coerência muito grande, porque ele precisa propor algo que seja viável, né? Que seja muito preciso, porque uma coisa que assim, o aluno não deve fazer. Tem aluno que escreve assim, precisamos conscientizar o povo. Então assim, tá, mas como é que se conscientiza? A quem cabe? Quem é que tem que ser o interventor disso? Como fazer essa conscientização? Então essas coisas muito vagas, muito amplas, não dá ponto no Enem. Então, em síntese, o aluno precisa estar bem informado sobre o que acontece no Brasil, não só reproduzir informações, mas pensar sobre elas, se posicionar sobre elas e ter argumentos que sustentem esse ponto de vista e pensar em formas precisas e a quem caberia tomar devidas providências para solucionar esse problema. E eu acho que, por exemplo, quando se vê a redação do Enem e redação de outras universidades, a do Enem são sempre pontos sociais, professora, né? São sempre pontos ligados ao ser humano. Então, a abordagem é sempre essa. E você tem lá na hora da prova, você tem os textos auxiliares que você lerá. Então, te darão, inclusive, argumentos para você. Você, ao ler aquilo ali, você pode ter muito auxílio para você escrever. Você não vai repetir aquilo, mas aquilo te faz você pensar. Então, não é algo que, mesmo que eu nunca tenha lido sobre o assunto, a professora falou em refugiados, eu posso falar a geração de hoje, a base é a alta tecnologia. Hoje você vê todas as reuniões que se faz, todas as situações. Veja, acabamos de ter uma eleição. A maior parte dos candidatos foram, veja bem, através de redes sociais, que foram sendo, foi veiculada a coisa e que, né, deu certo. Alguns foram eleitos a partir disso. Então, muito forte, lembra? Ela disse, é mais Brasil, né? Mas veja, a tecnologia hoje é mundial. Primavera Árabe foi feita toda pela tecnologia, pela internet. O presidente da Turquia este ano não perdeu o seu cargo, sofreu um golpe, não caiu, porque ele rapidamente, por Facebook, ele usou o Facebook, ele rapidamente convocou as pessoas e encheu a praça. E contra um golpe. Então, hoje, nessa juventude, hoje, né, esse pessoal que está prestando Enem, é muito forte a importância da tecnologia, das redes sociais e todas essas coisas. Então, pode cair muita coisa ligada a isso, né? Desde, ela disse, uma abordagem ligada a refugiados até uma situação como essa. Agora, sempre lembrando que são questões sociais. É possível apontar quais são os principais erros, vamos dizer assim? A professora Suzana falou alguma coisa relacionado a isso aí, no ponto de vista da argumentação, como argumentar, mas tem aqueles erros mais comuns, assim, que a gente poderia fazer uma espécie de um mini manual e dizer, olha, cuidado aqui, cuidado com isso, cuidado com... Eu acho que tem muitas coisas, mas assim, eu acho que o que aconteceu muito, não nessa última edição, mas na penúltima edição, e que é muito grave, que deve ter muito cuidado, é a fuga do tema. Muita gente zerou. Porque se você foge do tema proposto, você pode ter uma linguagem maravilhosa, você pode ter uma linha de raciocínio muito boa, argumentos muito convincentes, mas você não tratou do tema, é zero. Então... menos de 7 linhas também zero, também né? zera. Mas é que assim, a pessoa que fez menos de 7 linhas, ela já sabe que ela vai zerar, porque isso vem escrito ali, né? Que menos de 7 linhas mas vai eles precisam zerar. tomar cuidado, que eles nem leem. Agora, o problema é a pessoa escrever toda uma redação e não ter ideia de que ela pode zerar. Então, ela tem que ter muito cuidado para ver, bom, sobre o que eu preciso escrever. Então, vamos supor, vou pegar do ano passado, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Eu tenho que olhar aquele tema e falar o que eu penso sobre isso. Né? Qual o meu posicionamento? Eu acho que persiste, não persiste. Como a professora disse, tem lá alguns dados, alguns textos já orientando. Então, eu me posiciono e fico presa àquilo. Eu não posso fugir daquilo. Eu posso, por exemplo,
usar, como a professora disse, vamos supor, né, que o tema fosse as redes sociais. Então, lógico, vai ser voltado para o Brasil. A importância das redes sociais na movimentação, na mobilização, né, de movimentos no Brasil. A pessoa pode dar um exemplo do que aconteceu na Primavera Árabe, ela pode no texto, mas ela não pode depois transformar isso no tema, porque se ela fugir e começar a falar sobre Primavera Árabe, ela vai fugir do tema. Brasil. É Brasil, é no Brasil. Então, esse foi um erro, acho que é um dos erros mais graves, porque ele zera a redação. Então, isso tem que tomar cuidado. Depois, assim, eu acho que o segundo principal problema diz respeito à argumentação. Então, alunos que ou ficam só reproduzindo aquilo que está na coletânea, e aí fica extremamente pobre, então a nota vai diminuir bastante, ou que não consegue aprofundar a argumentação, então fica com uma argumentação muito rasa, baseada em senso comum, naquela repetição do que todo mundo diz. Isso também tende a diminuir, não vai zerar, mas vai diminuir, vai deixar a nota bem lá embaixo. A relação de coerência entre o que ele apresenta, posicionamento dele, os argumentos que ele traz, não pode ter contradição entre isso, também acaba diminuindo bastante a nota. E volto a dizer, há um critério, uma parte só para elaboração de intervenção. Então, 20% da nota dele é para essa proposta. Então, ele tem que tomar muito cuidado, ser muito cuidadoso com essa proposta. Ela tem que aparecer, ela tem que ter a quem cabe intervir, a quem cabe fazer essa intervenção, como fazer, e isso também tem que ter coerência com tudo aquilo que ele discutiu antes, porque às vezes vem uma proposta que é completamente fora daquilo que ele escreveu. Então, quando o aluno escreve, ele já tem que fazer uma espécie de raciocínio, de um esquema, que ele diz, a minha opinião é essa, os argumentos que eu vou usar é esse, e a proposta de intervenção, né? Porque tem que ter um encadeamento lógico. Agora, o de menos, né, nisso tudo. Os erros de acentuação, de grafia, gramática, que aparecem também e que também serão descontados, mas eu acho que é o que aparece menos e o que se penaliza menos. O que se penaliza mais, aparece mais e de fato é mais grave, são esses problemas que eu disse. A fuga ao tema, falta de encadeamento lógico, argumentação deficiente e uma proposta extremamente superficial. Professora Vera. O tema do ano passado, né, foi uma coisa que se falou muito na mídia, né? Muito. E várias pessoas não concordaram com a proposta do Enem, mas a proposta está ali. Não cabe a você discordar, né? Não pode. Você foge realmente é o que está sendo colocado. Não concorda, está errado, não sei o que, não pode. Não é para você discutir com a prova. Né? Eu até brinco com os meus alunos, mesmo com os textos que estão lá, né? Porque muito aluno às vezes erra o teste, inclusive, porque ele quer discutir com o texto, mas eu não concordo com isso. Então eu disse, olha, o que o Enem pede é uma primeira parte, ver se você entendeu. Se você concorda ou discorda, seria uma segunda parte que não está na prova. Então, o que acontece é isso, o aluno quer discutir com a proposta, ele quer questionar a proposta ou ele quer questionar o texto que faz parte do teste. Não é para questionar, é para saber se você entendeu. Se você concorda ou não com aquilo, isso é uma outra coisa. Você acha que a prova do Enem muito longa? Longa. Me surpreendeu agora quando eu ouvi o número de questões, salvo engano, acho que foi a senhora que falou 90 questões. 90 num 90, dia, 90 90 no outro. Não é muito longa essa E veja, prova. 90, levando em conta que é português e matemática, por exemplo, Juntos. no segundo dia. O que acontece? Português, você tem que tomar cuidado, são leituras... A professora pode me corrigir se eu estiver errada, mas quase um texto por questão. Raramente, mesmo. não estou certa? Isso, tá certo. Então, já imaginou um texto por questão? Eventualmente um texto para 2 questões, tá? São 45. Então, o aluno tem que ler com cuidado, ele tem que perceber o que está sendo perguntado. Se ele não lê com atenção, quer dizer, já outra coisa, você tem que ficar atento. Não dá para ele, sabe? Então, 45 questões de português, mais de matemática. E a matemática, não adianta falar que são todas 1 mais 2. Não é isso não, tá? Você tem questões que exige realmente que o aluno faça cálculos. Antigamente não caíam cálculos complicados, agora já caem mais cálculos. Então, sabe, tudo isso demanda tempo. Então, ele vai realmente, é um aluno que vai ficar, veja bem, se ele tem 5 horas para fazer
português, matemática mais redação, ele só pode cumprir 4, porque um ele tem que deixar para redação. Então a coisa realmente é difícil, tá? É cansativo também. Pois é. A gente rapidamente, vocês citaram rapidamente, brevemente eu queria pontuar aqui para que a gente explicasse um pouquinho melhor a diferença ali do Enem para o vestibular, por exemplo, para a FUVEST. Então, eu queria que vocês apontassem ali as principais diferenças, mas também alguns caminhos para quem vai fazer o Enem e depois vai prestar a FUVEST, por exemplo. Tanto faz? Vamos lá. Bom, primeira coisa, os vestibulares hoje têm muitas coisas parecidas com o Enem. Por exemplo, se pegarmos um vestibular como o Unesp, a Unesp já divide sua prova em humanidades, em biológicas, e já divide sua prova. Na primeira faixa são 30, 30, 30, 90 testes, mas divididos desta maneira, tá? Então, ela já direciona como o Enem. Por outro lado, a FUVEST não. A FUVEST é um pacote de 90 questões, algumas interdisciplinares, tá? Interdisciplinares, mas a FUVEST já pede conteúdo, 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 tá? Agora, a FUVEST são questões bastante inteligentes, são questões de alto grau de conhecimento, não é uma coisinha bobinha. E a FUVEST, cada vez mais, tá? Ela tem uma prova um pouco mais difícil, cada vez mais. Cada ano que passa, você vê nota de corte, você vê a situação, ela faz uma exigência maior. Porque realmente, você veja o número de candidatos da FUVEST, o número de pessoas que concorrem a tão poucas vagas, então ela tem que dificultar, porque ela tem que ir fechando. Professora, eu vou até introduzir mais um ponto aqui para ampliar a pergunta, que tem a questão também da pontuação, né? É isso que eu ia falar. Eu vou comparar FUVEST e Enem, né? Porque o que acontece é que as faculdades, elas têm características muito próprias, às vezes até lista de livros próprias. Então, não dá pra gente fazer uma comparação do Enem com todos, né? Mas, por exemplo, com a FUVEST, além do que a professora disse, até a maneira de você responder tem que ser diferente. Então, por exemplo, o Enem, ele é feito com base na TRI, né? Então, por exemplo, o aluno, nós estávamos até conversando aqui antes, o aluno, ele deve fazer o seguinte, ele deve ir respondendo aos testes e aquilo que ele não sabe, pula. Vai pulando e vai marcando, a professora já tinha até comentado antes, vai marcando para depois ele voltar, porque senão ele vai deixar em branco, obviamente. Por quê? Porque no Enem, o que acontece quando se vai computar é bem complicado, é uma conta que eu não entendo de jeito nenhum, mas eles fazem uma conta que esses testes que já foram pré-testados e depois de eles colocados ali computados, já corrigidos, cria-se uma régua de dificuldades. E os alunos vão acertando e eles têm que ter um padrão de acerto. Então, eles vão acertando assim, os mais fáceis, vai errando os mais difíceis, ele tem um padrão de acerto. Quando ele tem um padrão meio esquizofrênico de acerto, ele acerta os mais difíceis, erra os mais fáceis, aí aparece um médio. Aí, a nota que eles fazem pela TRI é uma nota que, por exemplo, como a professora disse, se ela acertou 100, eu acertei 100, mas nós não acertamos os mesmos 100. Só que o meu padrão de acertos leva a crer que alguma coisa ali eu chutei, a minha nota vai ser menor que a dela. Se o padrão de acerto dela é um padrão mais lógico. Então, como é que eu devo fazer? Eu devo pegar, sentar e fazendo o Enem, pulando aquelas questões que eu não sei. Quando eu acabar, eu volto, aí eu tento resolver, vejo, preciso controlar o horário. Se eu não conseguir, eu vou chutando, porque eu não posso deixar em branco. Branco eu não posso deixar de jeito nenhum. Mas eu vou, pelo menos, garantir que eu tenho um padrão de acerto. FUVEST. FUVEST cada teste vale 1 ponto. Então, o que eu devo fazer? Lá não tem TRI. Então, eu faço o seguinte, eu começo pela disciplina que eu domino mais, porque eu preciso fazer o maior número de acertos possível. Então, eu vou lá e vou fazendo aquilo que eu tenho mais dificuldade, tudo vale igual. Então, matemática, química, física, as interdisciplinares, é tudo peso 1. Então, eu vou resolvendo, vou pulando também as que eu não sei, e aí, quando eu volto, eu me debruço mais com aquelas que eu deixei em branco, mas eu não preciso me preocupar em fazer tudo de uma vez. Eu posso dar um gás naquilo que eu sei mais. E sem dúvida,
Em FUVEST você tem mais conteúdo, ela é mais conteudista. E tem uma diferença, por exemplo, em literatura, né? Porque a FUVEST, ela tem uma lista com 9 livros, são 9 leituras obrigatórias, e só vai cair aquilo em literatura. O Enem não tem lista de livros obrigatórios e pode cair qualquer texto de literatura brasileira. Agora, na FUVEST, a literatura tem caído menos, não tem? Tem sempre um padrão, né? Então, na primeira fase, cai uns 4, 5 testes, e na segunda fase, sempre 4 questões, das 10, né? Da segunda fase. E no Enem, a literatura tem aumentado? Não, no Enem é um número muito pequeno de assim, literatura. Comparando aos 45, né, de linguagens, umas 5 questões, 6 questões, então proporcionalmente é pequeno. Pequeno. Muito Portanto, bem. vale mais a literatura na FUVEST do que no Enem. Sim. Assim, vale mais. Muito bem, queria agradecer mais uma vez a presença da professora Vera Lúcia Antunes, do Colégio Objetivo, e a professora Suzana, do Bandeirantes. Recomendar que ainda falta um mês, então dá tempo de um gás final, né? Para os candidatos e também para tomar cuidado com o horário. Os portões têm horário de abertura e de fechamento. Me dá um desespero quando eu vejo reportagens e ele perdeu a hora por chorando 10 no portão. minutinhos, né? Não, 10 não. 1 minuto. Verdade. Bom, obrigado pela presença, pela gentileza. Muito obrigado pela sua audiência. O programa vai ser reexibido no site de Veja mais tarde e até mais.